E aí pessoal do oitavo ano, tudo bem? Ontem a gente já teve uma breve orientação sobre como serão realizadas as nossas avaliações, sobre também essas questões de pontuação. Então, caso os alunos que não tiveram o compreendimento da explicação, por favor, entrar em contato para a gente fazer todo esse processo de organização e no final dar tudo correto. Mas hoje nós já iremos dar continuidade aos nossos conteúdos. Este conteúdo que está sendo aplicado nesta videoaula será um conteúdo que será cobrado durante a prova. Então, mesmo os testes vindo agora, os conteúdos dos testes já foram aplicados e este conteúdo de hoje é um conteúdo de prova. Então, para não ter dúvida nem problemas na hora da gente fazer esse processo de entendimento. Falando sobre essa lógica toda, a gente volta a lembrar lá do que a gente estava falando sobre as questões frias, sobre as regiões polares que a gente falou, que eram áreas onde tinha maior concentração de climas frios. Diante de todo esse fator, a gente começa agora a evidenciar que, mesmo sendo áreas com alta presença de climas frios, com a chegada do aquecimento global que é gerado através de ações humanas, tem se observado que cada vez mais esse processo de frieza e de questões ambientais tem se tornado escasso, porque o próprio ser humano tem feito esse processo de poluição e degradação ambiental. E aí a gente volta a falar um pouco sobre as questões do Ártico, que a gente já tinha introduzido esse conteúdo na unidade passada, e a gente falou sobre o processo de vida. Tende-se a dizer que é uma área que não é, teoricamente, de extrema habitação. Não estou dizendo que a gente não consegue evidenciar a presença de pessoas, mas numa área de população, uma área com fenômenos de metropolização, conurbação, entre outros fatores que geram o processo de crescimento urbano. Por quê? Porque devido ao seu clima frio e o corpo humano não ter a capacidade de suportar essa frieza por determinado tempo, é uma área que tem sim dificuldade de se adaptar e se localizar. Mas, diante de tudo isso, a gente consegue agora evidenciar alguns tipos de vidas e de seres naqueles determinados espaços. Assim como animais que têm a capacidade de sobrevivência em climas frios, como outros tipos de plantas e outras coisas que movimentam aquele clima daquela determinada área. Mas devido ao processo de aquecimento global que já foi explicado, que é gerado através do processo humano de poluição e degradação ambiental, cada vez mais a gente consegue ver uma transformação nesse processo ambiental daquela determinada área. Agora a gente começa a ver os degelos das calotas, que são os grandes blocos de gelo, que agora vai se tornar, aquilo que era sólido vai começar a se tornar líquido, então aquela esperança de água cada vez mais está sendo já dissolvida, porque o próprio calor ele tem feito esse processo, devido às altas radiações solares que tem a capacidade de chegar à Terra. Mas, professor, o senhor está falando que é uma área de clima frio, mas sim recebe radiações solares. E cada vez mais, devido a esse processo de aquecimento global e destruição da camada de ozônio, a gente sabe que a Terra tem a capacidade de receber altas radiações solares. Então, tudo isso vai ser gerado através desses fatores. E agora a gente começa a evidenciar aqui. Essas regiões começam a se tornar ameaçadas por ações que foram provocadas pelo próprio homem, por ações que foram feitas pelo próprio homem, muitas vezes sem pensar naquilo que poderá sofrer futuramente. Então perceba como nossa ação ela tem a capacidade de muitas vezes mudar um ecossistema, mudar uma biodiversidade por coisas que a gente nem talvez esteja pensando que se tem a necessidade de pensar. E voltando a todo esse processo de aquecimento global, a gente sempre vai associar que a nossa sociedade, mesmo com o passar dos anos, com o processo evolutivo de entendimento, de compreensão de estudos, cada vez mais tem sido maior promotor desse processo de aquecimento global e degradação ambiental. Porque tudo aquilo que é provocado, muitas vezes de forma desenfreada, muitas vezes até para beneficiar a população, digo nas questões residenciais, questões de rodovias, entre outros fatores, mas existia a presença de questões naturais e foi devastada para adequar esse processo, ele vai gerar danos à própria natureza e quem sofrerá constantemente é o próprio homem. Por quê? Porque uma ação sua sem pensar gerou fatores que agora futuramente ele irá colher. Ações que a gente já consegue evidenciar hoje que talvez sejam promovidas por coisas passadas e por coisas também que nós mesmos provocou agora. Nossa aula de hoje fica por aqui, gente. Vocês irão realizar uma atividade através desse vídeo. Eu quero que você pesquise sobre o processo de vida nas regiões polares, tanto no Antártico como no Ártico. Como é a questão de vida, como é que as pessoas se localizam nessa região. Vocês vão fazer uma pesquisa e mandar para mim hoje até às 15 horas. Tchau, um bom dia e uma boa aula.